E estamos de volta. Depois de algumas semanas longe, né? Tive algumas falhas técnicas, alguns problemas, por isso eu andei meio afastadinho, não postei nada. Mas voltamos com tudo. A câmera tá focando, né? Tá focando. Pessoal, eu vou voltar com tudo aí no 100%, né? E preparei para vocês uma série de vídeos agora. Eu acho que eu vou trabalhar assim em série, trabalhando sobre um versículo, um tema da Bíblia específico. E a gente vai fazer algumas séries de vídeos. E a primeira série, né, que a gente vai ser Segundo o Coração de Deus. A gente vai fazer alguns vídeos falando de Davi. Não só de Davi, mas daquele contexto, daquele momento. Algumas reflexões que nós podemos ter com toda essa história, com todo esse, né, com todas essas passagens da Bíblia que nós temos. E o primeiro vídeo dessa série vai ser justamente essa, Segundo o Coração de Deus. Então eu convido vocês para abrir a sua palavra, a sua Bíblia, ali em Samuel 16, versículo 7. Eu convido vocês a lerem o capítulo inteiro, tá? Eu vou ler só o versículo 7, mas essa é a passagem onde Samuel está lá ungindo Davi como rei. E ele está lá vendo os filhos de... Esqueci o nome do pai de Davi agora, Jessé, né? Os filhos de Jessé, e enfim. Leiam, que é muito importante ler. Mas eu vou ler agora só o versículo 7 para contextualizar vocês. O Senhor, porém, disse: Samuel, não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como um ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Aleluia. Então, galera, essa passagem, esse versículo em específico, é justamente quando Samuel está lá querendo ungir um rei. Deus falou para ele: vai lá na casa de Jessé, porque o novo rei de Israel está naquela casa, está naquela família, então vai lá que eu tenho um rei ali naquele lugar. E aí, obviamente, quando Samuel chega lá, Jessé manda os seus primogênitos, só que Samuel também olha para o primeiro filho de Jessé, que não me veio o nome agora na cabeça, mas olha para o primeiro filho dele, e aos olhos dele vê um homem alto, forte, né, a aparência de um rei, mas Deus fala não. E esse processo continua durante todos os filhos de Jessé, quase todos os filhos de Jessé. E logo Samuel vem essa passagem, né, de que a gente olha pela aparência, nós olhamos pela fisionomia, nós olhamos os aspectos físicos, e nem sempre isso, às vezes as características até sociais da pessoa, nós olhamos muito para isso. E o que nós entendemos com isso? A gente muitas vezes prejulga as pessoas dessa forma, né? Quando na verdade, e até mesmo, a gente muitas vezes julga as pessoas dessa forma, né? Através das aparências, dos aspectos físicos, sociais, né? O próprio Samuel fez isso, porque nós não iríamos fazer? Samuel é um profeta de Deus, fez isso, e por que nós não iríamos fazer? E às vezes a gente faz o pior ainda, nós nos autoavaliamos conforme esses aspectos. Porque eu não sou tão alto, porque eu não canto tão bem, porque eu não falo tão bem. Moisés passou por isso. Quando Moisés recebeu um chamado para ir falar ao faraó, ele falou: mas Senhor, eu falo mal, eu sou gago, eu não consigo. Então nós nos avaliamos dessa forma, quando na verdade Deus não olha para isso. Não que Deus não se importa com a sua aparência, não. Deus quer que você se cuide, irmão. Deus quer que você cuide da sua voz, quer que você cuide do templo, quer isso sim. Mas não é esse o alicerce da vontade de Deus na sua vida. O que faz Deus nos escolher, o que faz Deus apontar e dar-nos a nossa missão não é nossos aspectos físicos ou sociais, mas sim o nosso coração. É o nosso coração. A palavra de Deus, toda vez que se refere a Davi, em boa parte pelo menos, o chama de homem segundo o coração de Deus. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi entendia seu propósito. Davi entendia a sua missão. Enquanto ele estava lá colhendo ovelhas, enquanto ele estava lá cuidando das ovelhas, ele entendia que aquela era a missão dele e que ele fazia aquilo com o maior amor e paixão e louvor e tudo possível.
Então Davi é um ungido rei, entende o propósito também de ser rei. Aposto que ele teve dúvidas, aposto que ele teve dificuldades, mas ele confortou no Senhor, pois seu coração estava na vontade do Pai. E por mais que fosse demorar alguns anos ainda para Davi ser rei, ele entendia o propósito de Deus na vida dele. E não desistiu e não olhou para trás. Ele manteve um relacionamento com o Pai. Eu acho incrível a história de Davi, porque mesmo ele morando no Velho Testamento, e nós sabemos que o relacionamento era diferente no Velho Testamento, nós não tínhamos Jesus Cristo ali como intercessor, mas Davi consegue ter um relacionamento pleno com Deus. Davi consegue encontrar a Deus, chorar em sua presença, viver um relacionamento grandioso com Deus, pois ele tinha um coração segundo a vontade dele. Então que nós possamos ser que nem Davi e termos o coração segundo a vontade de Deus, para nós entendermos o nosso propósito e além disso viver ele e sabermos esperar o momento certo e saber esperar no tempo de Deus, porque foi isso que Davi fez. A gente vai continuar falando sobre isso nos próximos episódios, mas saibam esperar no tempo de Deus e viver segundo o seu coração, beleza? Esse é o nosso diferencial. Nosso coração tem que estar alinhado com a vontade dele, com a vontade do Pai. Assim Deus vai nos perceber no meio das multidões e não vai olhar nos nossos aspectos físicos ou sociais.